paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a essa nossa conversa. Hoje, o escritor Wellington Galindo, nós vamos estar conversando um pouco sobre o nosso próximo livro, né? Nós vamos começar a falar sobre como lidar com as doenças da alma. Se você quiser mais detalhes, eu quero trazer um panorama aqui mais nosso, onde nós abordaremos, no livro que está por vir, os Salmos de Asaf, né? Como as propriedades, os 73 e os 77. Os salmos bastante importante para a leitura e também para tirar dele algumas lições importantes, principalmente nesse tempo de dores, tristeza, amargura, angústia, depressão, ansiedades. Esses salmos vai muito nos ajudar, né? Como trato no livro, os Salmos de Asaf tem de muito aspecto terapêutico. O que vocês vão encontrar é basicamente nessa linha de pensamento. Lá nós vamos falar quem foi Asaf, né? As características, como escreveu, quando escreveu, como, situações que geralmente aparecem no nosso cotidiano. Todos nós temos um pouco dos sentimentos de Asaf, tá? Então, basta ler e você entenderá esses aspectos mais próximos de nós, tá? Nós vamos falar não só de Asaf, mas dentro das suas escritas, nós vamos tratar da angústia, né? Da angústia. E entendemos com mais propriedade o que é isso, né? O que é que advém da angústia, quando podemos identificá-la, como podemos tratá-la, o que devemos fazer, qual a iniciativa diante de um quadro angustiante, tá? A Bíblia tem resposta para todas essas questões. E à luz dos Salmos de Asaf, nós vamos tentar trazer uma perspectiva que esteja em consonância com a realidade bíblica e os resultados da aplicação da palavra na vida daqueles que sentem, né, esse processo de dores da alma, angústia, sofrimento, tristeza, né? E nós vamos saber aqui, de forma mais direta, o que é a doença da alma. Já se pegou perguntando o que vem a ser isso? Pois bem, nós vamos tratar aqui, né, a questão da angústia, mas como trabalhar essa questão, como lidar com, como conviver com isso. Vamos falar sobre ansiedade, né? E ao falar de ansiedade, nós vamos fazer sempre dentro de uma base bíblica, tá? Não é algo científico, mas é algo espiritual, que nós vamos estar dando uma orientação dentro dos aspectos bíblicos, tá? Então, vamos estar tratando aí a ansiedade, vamos estar falando e comentando sobre a depressão, a origem da depressão, quais atitudes que vão nos auxiliar no combate à depressão. E vamos, dentro desse agrupamento de temas, vamos também mostrar as promessas bíblicas curativas para a depressão. O que eu posso fazer para estar curado, para eliminar, para conviver com isso, de forma que ela não traga o prejuízo, os danos, né,
que traz tanta forma. Né? A gente vamos trabalhar as etapas, né? As etapas que dá-se, as alertas, né? Que a gente recebe quando a depressão quer chegar. Tá? Então, nesse contexto, a gente vai buscar nos Salmos, né, a questão da depressão, quais as promessas bíblicas que são curativas para isso. Então, o livro está muito bom, tá? Está recheado desses temas que este momento nos convida, tá? Imaginar depois de uma longa jornada, né? Uma longa jornada de prisão domiciliar, né? Onde fomos condenados ao isolamento, e a gente sai desse período e muitos ainda não saíram, ainda continuam vivendo em uma situação deprimida e deprimente, tá? Porque não consegue mudar, né? ou desvencilhar aquilo que sofreu. Tá? Então, quando a gente observa tudo isso, a gente vê, dentro do contexto da palavra, alguns aspectos importantes que precisamos entender. Primeiro, falar de angústia, temos, inclusive, por necessidade, de compreender essa abordagem. Né? Mas a isso temos que olhar 3 momentos ou 3 círculos, né? Que são mudanças ocorridas em determinado período da vida. Né? Então, são 3 os círculos da vida, e esse círculo vai criando mudanças, né? Modificações, e é exatamente esses estágios onde a vida humana vai estar sobre um pressuposto, diria até filosófico. E segundo Kierkegaard, ele vai expressar que esses ciclos são possibilidades de transição entre os estágios, né? E a aplicação teológica de cada posicionamento descrito nessas fases. Né? Então, nós vamos, nesse contexto também, analisar o caráter existencial, o caráter antissistemático do pensamento, e aí vamos sempre nos reportando a Kierkegaard, e também considerar que esses aspectos são relevantes em uma defesa, na defesa tanto da nossa fé como do cristianismo, né? Para que ele possa nos situar dentro de uma situação que possamos argumentar que esse estágio religioso, que é o ápice da existência humana, tá? E que essas provisões ela está sempre ligado a um salto de fé, tá? Ainda que conectado com os demais estágios da existência, e independente de qualquer estágio, a fé humana, ela deve estar acesa e em prática. Por quê? Porque vamos falar de problemas que estão ligados totalmente à alma e que precisamos vencê-los com muita coragem, muito esforço, para que a gente possa estabelecer nesse diálogo a importância da fé nesse processo de cura interior, tá? E digo, de minimizar, pelo menos, esse reflexo das doenças da alma. Tá? Então, aqui nós vamos estar sempre apresentando a angústia como um lugar de tensão da existência, e isso é a verdade, né? A angústia é um lugar de tensão da existência, né? É um lugar entre a culpa e a liberdade. Isso é angústia, né? Que consiste no nosso espírito, né? Mas, afinal, como se dá essa relação do homem com a angústia que ele mesmo é? Né? Isso aí já é uma explicação mais filosófica sobre a visão kierkegaardiana. Né?
A angústia se mostra na própria existência, né? Ela está sempre ali, à espreita, mais obscurecida. Então, vivamos como se não fôssemos angústia, como se não fôssemos uma tensão entre a liberdade de poder e a culpa de ser. Tá? Angústia é essa vertigem, é essa tortura que, diante do lugar que se encontra, não há mais chão, tampouco perde o teto, ou não tem paredes, ou não tem teto, é só espaço, espaço de possibilidades, possibilidades de culpar-se uma vez mais, tá? Diante da existência. Então, só lhe resta agora ironizar ou dizer o que farei agora com esses momentos angustiantes, o que é que posso, que proveito posso tirar dele. Tá? Então, que possamos estar bem atentos a estes comportamentos da angústia para poder vencer. Tá? Angústia é algo muito importante de ser discutido sobre o prisma bíblico, sobre o prisma cristão, tá? Porque você tem a psicologia tentando tratar os angustiados, os terapeutas tentando tratar os angustiados, mas se olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver também um caminho importante para esse tratamento dentro do aspecto da palavra de Deus, ok? Então, vamos conversar sobre isso. O livro está maravilhoso. Aqui é só apenas uma introdução. Nós vamos estar falando mais dele, ok? Quero agradecer a você e espero que estarei disponibilizando mais informações sobre a angústia. Aqui é só uma introdução. Vocês já viram que a coisa, que o livro já traz um elevo que tratamos logo o aspecto filosófico e o psicológico, mas sem descuidar da ação divina para ajudar você a superar as angústias que vive. Bem? Então, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima intervenção.